Este vídeo é uma continuação do vídeo Sala Chinesa de Searle, onde eu apresentei o experimento mental de John Searle que procura provar que a mente e a consciência não podem ser explicados pelo fato de serem um programa de computador ou de serem análogos a um programa de computador ou pelo cérebro ser um computador, já que essa pessoa dentro da sala chinesa estaria manipulando símbolos, manipulando frases, perguntas e respostas em chinês, usando um manual de instruções que seria o programa, e isso não faria com que a sala se tornasse consciente ou que a própria pessoa entendesse chinês. Esse experimento mental gerou muitas décadas de debate e eu vou apresentar aqui as principais respostas que já foram oferecidas a esse experimento e argumento. Uma das respostas é chamada de Systems Reply, ou a resposta de sistemas, que diz que o argumento falha porque a própria pessoa que está manipulando os símbolos não é o sistema que está manipulando a sintaxe ou os símbolos. Uma versão dessa resposta seria dizer que o computador, nesse caso, não é a pessoa é apenas o processador desse computador. E por isso ela não entende chinês. Quem entende chinês é a sala inteira. Um cubo de concreto se tornou consciente, de acordo com essa resposta, literalmente, pelo simples fato de que a sala está manipulando sintaxe. Você coloca uma pergunta dentro da sala e ela te responde, e, portanto, a sala é consciente e entende chinês. John Searle tem duas respostas a essa objeção. Uma delas é de que, se isso fosse verdade, se a manipulação de sintaxe fizesse com que a sala inteira se tornasse consciente, a consequência disso é que a mente estaria em tudo. Segundo Searle, existe uma certa descrição de qualquer objeto na qual aquele objeto é um computador desempenhando um programa de computador. Por exemplo, eu posso descrever a digestão do meu estômago como um processo computacional na qual, caso haja X quantidade de uma certa proteína, haverá X quantidade de uma enzima e X quantidade de transformação das moléculas. Eu posso descrever uma cadeira como um computador que está desempenhando um programa de fique parado e seja atraído pela gravidade, enfim. Qualquer objeto pode ser descrito como um computador desempenhando um programa. E se isso fosse suficiente para que houvesse uma semântica, ou seja, nos termos de Searle, um entendimento consciente da linguagem, então a consciência estaria em toda parte. E a conclusão seria o panpsiquismo. Panpsiquismo significa tudo contém consciência. E outra resposta de Searle é: vamos supor que essa pessoa que está na sala chinesa memorizasse todo o manual e ela não ficasse mais na sala, mas ela saísse andando na rua e conversando com pessoas em chinês. Ela recebe o input, ela já tem memorizado todo o processo de como responder esse input, ela responde e qualquer pessoa conversando com ela tem a exata experiência de estar conversando com uma pessoa que fala chinês fluentemente, só que ela não entende nada do que ela está falando, ela só memorizou o manual de instruções que diz como responder cada pergunta. Nesse caso, o sistema inteiro é o corpo da pessoa. Então, o corpo da pessoa teria que ser consciente, mas a pessoa não entende chinês, obviamente, se ela memorizou o manual. Outra resposta à sala chinesa é a resposta do robô. A resposta do robô diz que a sala chinesa não tem consciência porque ela não tem uma ligação sensorial com o mundo externo que as palavras deveriam estar representando na linguagem. E que se a sala chinesa fosse, no caso, um robô, e esse robô recebesse estímulos de luz, como estímulos visuais ou estímulos sonoros, e fosse capaz de processar esses estímulos, aí sim ele teria uma conexão com o mundo externo que ele deve representar através da linguagem, e isso sim faria com que ele fosse consciente e ele entendesse chinês de fato. E Searle respondeu esse argumento propondo um novo experimento mental. Dessa vez você pega a sala chinesa, coloca a sala chinesa dentro do robô e faça com que a pessoa dentro da sala controle esse robô através de
alavancas ou qualquer coisa do tipo. Aí sim esse robô recebe perguntas em chinês. Essas perguntas aparecem numa tela dentro da sala chinesa e a pessoa lá, mais uma vez com os manuais de como responder, digita a resposta. E mais uma vez parece absurdo acreditar que esse monte de metal, essa máquina mecânica que você pode mover os braços e as pernas e que tem uma câmera e uma tela, e dentro dela você tem um manual de chinês com cartõezinhos ou qualquer coisa do tipo, que esse sistema inteiro se torne consciente e entenda chinês como uma pessoa. Mais uma vez mostrando que a manipulação de símbolos, que a manipulação de linguagem não é suficiente para gerar entendimento, mesmo que você tenha uma forma de captar raios de luz ou som externo. Isso também não significa que esse sistema vai ver e ouvir conscientemente. Uma terceira resposta à sala chinesa é a resposta da simulação de cérebro. A resposta da simulação de cérebro diz que a sala chinesa não é uma simulação correta do cérebro de uma pessoa que fale chinês. Mas se os processos sintáticos da sala chinesa representassem exatamente os processos que acontecem no cérebro de uma pessoa que fala chinês, aí sim a sala chinesa seria consciente. E Searle responde essa objeção propondo um outro experimento mental onde você criasse um sistema de canos de água, onde esses canos de água possuem várias válvulas que ligam e desligam e formam um computador. Afinal, você pode formar um computador com qualquer material. Você pode formar com roldanas, com mecanismo de madeira, inclusive eu acho que teve uma pessoa que fez um computador de madeira ou de algum material rudimentar. Se você procurar no Google, você deve achar alguma coisa do tipo. E Searle diz que você pode fazer um computador usando canos de água, que abrem portinhas e fecham, e enchem, esvaziam e assim por diante, e que seria absurdo achar que um sistema de canos de água pudesse se tornar consciente, mesmo que ele representasse exatamente os mesmos processos que acontecem no cérebro de uma pessoa que fala chinês. Outra resposta foi a resposta de outras mentes, que diz que o único motivo pelo qual nós atribuímos entendimento e semântica a outras pessoas é por causa do comportamento que nós observamos nelas e que a sala chinesa, ou o robô chinês, ou os canos de água, ofereceriam exatamente o mesmo comportamento e que por isso nós teríamos que atribuir estados mentais a esses sistemas. A resposta de Searle é que a questão não é o porquê nós atribuímos estados mentais a outras pessoas, mas sim o que nós estamos atribuindo. O que nós estamos atribuindo são estados mentais, porque nós temos esses estados mentais e nós supomos que esses estados mentais estão em outras pessoas porque elas possuem um sistema igual ao nosso, um sistema biológico assim como o nosso, e nós temos estados mentais e não apenas por causa do comportamento delas, e esse comportamento pode existir, por exemplo, num robô, numa máquina ou numa sala chinesa, sem que existam os estados mentais. Uma outra resposta é que mesmo que a sintaxe não seja suficiente para estados mentais, pode haver uma outra forma de fazer com que robôs ou inteligências artificiais se tornem conscientes. Mas essa resposta não se encaixa mais no debate original, porque o debate original é entre a inteligência artificial forte ou computacionalismo, que diz que a sintaxe é suficiente para a semântica. Se pode haver outros meios de fazer com que uma inteligência artificial ou um robô seja consciente, isso já não é mais o que o argumento original estava discutindo. Uma outra resposta é a de que símbolos chineses contêm significado por si só. Então o processamento de símbolos chineses tem significado semântico, mesmo que ele não saiba disso. E a resposta de Searle é que o significado das palavras que estão escritos no cartãozinho ou no manual de instruções são significados relativos ao observador. Quando você vê um monte de tinta, um monte de átomos de tinta em cima de uma folha de papel, aquilo só tem significado relativo a quem observa e enxerga aquilo como uma palavra. O significado semântico não está intrínseco na física. Por exemplo, se eu escrevo a palavra árvore num pedaço de papel, não existe uma força física, nem uma força sobrenatural conectando os átomos de tinta
a todas as árvores do mundo. A conexão entre aquela tinta ali em cima de um papel e árvores é uma conexão feita pelo observador e não intrínseca nos objetos. E, portanto, se o observador dentro da sala chinesa não entende chinês, aquelas palavras chinesas não têm significado mesmo enquanto ele está fazendo o processo de receber perguntas e respondê-las de acordo com o manual. Assista outros vídeos sobre filosofia na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.